Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Vamos aí continuar aí nossos assuntos sobre propósito. Esperar o povo chegando aqui. Sair convidando aqui. Chegar aqui comigo aqui, vamos compartilhando também aí. Boa noite, Ronaldo. Graças e paz. Beleza, querido? Isso aí. Vamos dar continuidade aí. Vamos falar aí. Bem-vindo, Ronaldo. Aproveita aí, Ronaldo. Vai lá no aviãozinho. Convida aí uma galera aí de 50 pessoas para vir para cá. Hoje eu quero ser breve aqui. Nós vamos falar aí conteúdo legal. Que a gente possa aí transbordar um na vida do outro. Tô aqui, pessoal. Tô compartilhando aqui, tá? Então você que vai entrar aí também pode compartilhar aí, por favor. Pô, Flávia tá por aqui. Bem-vindo, Flavinha. Não, Hugo, hoje a gente se atrasou um pouquinho, Hugo. Bem-vindo aí, Flávia. Pessoal que vai entrando aí, coloca o nome para mim, de qual cidade você é aí, por favor, só para a gente aproveitar também e fazer um network aqui. Flavinha, boa noite, querida, seja bem-vinda aí. Sábado eu te espero lá, hein, Flávia? Encontro dos empreendedores. Aí, ó, você que vai entrando aqui, o que você lá embaixo tem lá um aviso. Pessoal, a internet está sazonal aqui, indo e voltando, mas não sai daí não, hein? A gente vai ser... Gilda, boa noite, Gilda. Bem-vinda aqui conosco. Deixa eu só fixar aqui o assunto aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que já foi, já, né? É muita tecnologia, né? Mudou aqui a cor da grama aqui, ó. Não sei se para vocês continua fixo aí o assunto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aí falando sobre uma vida com propósito, né? Na semana passada aí nós demos a introdução, eu tive muito feedback no privado, tanto no meu WhatsApp quanto aqui no direct, muitas pessoas, né, entraram em contato e agradecendo pela live, por isso que eu resolvi também dar continuidade nesse tema. E também tem algumas pessoas lá que lembram, na semana passada nós fizemos lá uma enquete, onde 67% das pessoas falavam que elas não vivem ainda uma vida com propósito, né? Aí ontem eu coloquei sim no meu Instagram também. Você sabe por que você nasceu? Para que você nasceu? Lá só teve resposta sim, tipo assim, teve uns 10 que responderam sim, e tem uns 80 lá que nem responderam. Então, a gente pode aí tentar interpretar que essas pessoas que não responderam, talvez elas tenham dúvida ou não sabem ainda por que elas nasceram, né? Vamos lá. O que é viver uma vida com propósito? Quando nós falamos propósito, eu vou só recapitular aquilo que nós falamos na semana passada sobre propósito. O que é propósito?
O propósito é a razão ao qual alguma coisa ela é criada, ela é formada. Exemplo, e o propósito de algo sempre está em alguém. O propósito de algo sempre está em alguém. Exemplo, até então a humanidade não tinha bancos ou cadeira ou poltronas. Então a cadeira estava na mente de alguém, a poltrona estava na mente de alguém. Então antes de ser algo forme, ele já era algo o quê? Na mentalidade desse alguém ou desse inventor. E esse inventor, alguém que criou lá o sofá, ele falou assim, ó, esse sofá, o propósito do sofá é para causar descanso para as pessoas, é para levar as pessoas a uma mordomia, levar um momento de qualidade sobre essas pessoas. Então, toda vez que alguém cria algo, ele cria com um propósito. O propósito é a razão ao qual alguma coisa ela foi, ela é criada. E à medida que, se esse algo ele não está sendo utilizado para aquilo que ele realmente foi criado para fazer, para ser, para se desfrutar, ele está saindo fora do seu propósito. Deu exemplo aqui de que o propósito da colher de pedreiro é assentar o tijolo, é rebocar. Desde quando esse pedreiro pega essa colher e tenta quebrar uma parede, ele pode até conseguir, mas ele vai exercer um esforço maior, porque não é o propósito dessa colher. E quando nós falamos de exercer um esforço maior, eu quero iniciar aqui, né? Nós vamos falar aí sobre alguns pontos hoje. E toda vez que nós não estamos no propósito para o qual nós somos criados, nós vamos ter um esforço maior. Nós vamos ter um esforço maior, nós vamos nos sentir mais cansados, nós vamos sentir, teremos uma probabilidade maior de sermos infelizes, porque está fora de qual propósito foi criado. Ao contrário, quando você se sente dentro do seu propósito, exemplo, aqui a Flávia hoje, ela trabalha com estética, ela é cabeleireira, só que o trabalho dela não é só alisar cabelo, não é só proporcionar ali, trabalhar na beleza da mulher, mas o propósito dela é trabalhar a autoestima da mulher. Então, o propósito, ele vai além. Agora, e quando ela cumpre um propósito de ser cabeleireira, ela contribui para a autoestima de alguém, ela contribui, né, para alguém, e a consequência disso, ela faz porque gosta, ela está trabalhando, e a consequência disso, ela vai ser também remunerada para isso. Então, como que eu sei que às vezes eu estou dentro do meu propósito? Você vai fazer menos esforço, você vai ser mais feliz naquilo que você faz, você vai fazer algo único que é de você. Quando nós falamos de propósito, hoje no mundo, nós somos mais de 7,7 bilhões de pessoas. E quando nós falamos de 7,7 bilhões de pessoas, nós falamos de singularidade. O que é singularidade? Você que está acompanhando essa live, você que vai ver depois esse vídeo no feed ou no YouTube, eu quero dizer, você é único. O perigo que nós corremos de sairmos fora do nosso propósito é o perigo da comparação. O perigo que nós temos de sair do nosso propósito ou não encontrarmos nosso propósito é o perigo da comparação. Porque nós, voltando a repetir aquilo que nós falamos semana passada, nós às vezes seguimos um padrão empresarial, um padrão familiar, um padrão de comunicação. Se você nasceu em um ambiente que todo mundo gritava, você tem que acreditar. Se você nasceu num ambiente que todo mundo tinha uma mentalidade de escassez, existe uma probabilidade de você sempre repetir esse padrão. E quando nós repetimos esse padrão, nós deixamos uma natureza de lado, uma natureza original. E quando nós falamos de original, de singularidade, nós falamos
Nós estamos falando de que não existe algo em uma construção, o propósito, a Bíblia fala, né, que o homem ele faz os planos, mas os planos, mas o propósito de Deus ele é maior sobre a nossa vida. Então, cada um de nós, cada um de você que está aqui acompanhando essa live, existe algo que você precisa fazer, que ninguém vai fazer nessa face da terra. Nós podemos, eu quero trazer aqui uma comparação de uma grande obra. Nós estamos em uma grande obra. Qual é essa grande obra, Clésio? Existe algo que você tem que é necessário você liberar. O propósito maior é o seguinte, existe algo que você tem que você precisa liberar. Quando o inventor desse celular, ele criou para ele cumprir um propósito. Então, ele vai estar fazendo esse propósito, contribuindo com a live, contribuindo com você, e exatamente ele está cumprindo o propósito dele. Ele está na sua glória. O que é a sua glória? A glória de qualquer coisa é quando ele atinge o seu ápice. E quando nós falamos de uma grande construção, nós estamos em uma grande obra. O que é estar em uma grande obra? Estar em uma grande obra significa que nós estamos construindo algo, e esse algo vai passar de geração em geração, e esse algo, quando você constrói algo de grande valia, de grande serventia para a humanidade, exemplo, se você for num museu, lá pessoas já mortas, mas as obras delas ficam ali. Está escrito ali o nome, Leonardo da Vinci. Por quê? Ele morreu, mas foi eternizado uma obra onde qual o nome dele está ali gravado. E existe algo, um propósito maior que nós somos designados a ser e a fazer. Quer que seja nas 7 esferas. Nós temos várias esferas, a camada da sociedade. Nós temos a esfera espiritual, nós temos a esfera da comunicação, nós temos a esfera da economia, nós temos a esfera no monte, né, da arte, da política. Existe, cada um de nós somos chamados para cada área. Até enquanto nós não conhecermos para que nós somos chamados, nós ficamos perdidos, rodando e não encontramos um propósito naquilo que nós estamos fazendo. Clésio, quando você fala que nós estamos em uma grande obra, significa, que quer dizer isso, uma grande obra? Uma grande obra significa que nós estamos, em uma grande construção. Na construção, existem vários profissionais que estão envolvidos nessa construção. E até então, antes da construção ir para cima, ela vai para baixo, ela cria-se base. Então, o propósito da live de toda quarta-feira é criar live. É criar uma base. Essa base para que você venha se estruturar e você venha crescer, adquirindo sabedoria, conhecimento, entendimento, para que você venha alinhar o seu propósito com a vida que você tem levado. E quando nós vamos voltar lá por algo de construir, tudo que Deus faz, tudo que antes de a Bíblia fala que ainda nós éramos informes, ainda nós não éramos o que nós somos hoje, ele já nos conhecia-nos pelo nome no ventre da mãe. E a Bíblia fala que ele nos predestinou. O que é é antecipar. Então, ele já tinha um destino. O que é destino? É o final. Então, Deus ele faz o fim no começo. Ele já conhece a história. Quando nós falamos de construção, a primeira pessoa que vê, antes do pedreiro, antes do servente, antes de qualquer outro profissional, a primeira pessoa que vê é a obra pronta, só um projetista, é o engenheiro e é o dono. E é aquela pessoa que está patrocinando aquilo ali. Então, ele, antes de se tornar ainda o prédio, o edifício tão grande, ele já vê o quê? Ele já, não sei se vocês conhecem a história do Walt Disney. Walt Disney diz que a história que ele chegava assim, ao Disney, ele ficava, antes dele construir o parque, ele ficava observando, né, além, e ele ficava, ele estava ali, com os olhos dele, ele estava imaginando as montanhas. Hoje, o mundo todo se move para ir para o quê? Para Walt Disney.
Só que antes, que quem já via aquilo ali era só o Walt Disney. Então ele contemplava, ele trazia um mundo invisível para o visível, só que o visível só ele conseguia enxergar, porque existia um propósito na vida dele, existia algo. Ele não queria fazer um parque, ele queria trazer a diversão para a sociedade. Então, tanto é que o mundo todo hoje vai lá para o Disney. Então, antes de se tornar real, na mente dele, ele já via. Então, o que eu quero dizer? O que é viver uma vida com propósito? Antes de você se tornar o que você é hoje, Deus já tinha designado um plano perfeito para que você pudesse vir e pudesse construir, acabar o plano que ele tem para você. E quando nós falamos de construção, nós estamos aqui em uma grande construção. E nessa grande construção tem um pedreiro, tem um pintor, tem um eletricista, tem um engenheiro, tem ali o servente, tem arquiteto, tem a pessoa que é dono do material de construção. Em um grande edifício existem várias pessoas que estão envolvidas em um só propósito, de edificar algo maior. Mas o pedreiro, ele tem a função dele, o pintor tem a função dele, o eletricista tem a função dele, porque dentro de um grande edifício, dentro de uma grande obra, cada um ali, dentro da sua habilidade específica, dentro daquilo que ele se formou, dentro daquilo que ele trouxe o conhecimento, ele vai exercer a função dele. Tanto é que o pedreiro é pedreiro, tanto é que o eletricista faz sua parte dele, o pintor faz sua parte dele, porque naquela grande obra, naquele grande edifício de tantos andares, eles compartilham os seus dons, os seus talentos para a construção de grandes coisas. O que eu quero dizer isso aqui? Nós estamos em uma grande obra. E essa obra, ela está sendo edificada. Agora, se o pedreiro não sabe que ele é o pedreiro dessa obra, ele vai atrasar ou ele vai comprometer um todo. Se o pintor, ele não sabe qual é o propósito dele ali, se ele não consegue entender o desenho técnico para aquele pedreiro, o desenho técnico para aquele pintor é o manual. Então ali está descrevendo essa parede, ela tem que ser com areia. Essa parede tem que ser cor pêssego. Então ali está o manual. O pedreiro vai ver, ó, essa construção, essa base aqui precisa ser 3/8, 5/16. Então ali está o manual. Ali ele vai trabalhar, é como que se fosse você, como aqui tem a Simone, eu vi a Simone aqui, ela é enfermeira, então o propósito dela, dentro da enfermagem, ela vê a prescrição médica, então ela vai exercer a função dela de acordo com o que está descrito ali. Então cada um vai cumprir a sua parte dentro de um todo. Então, qual é o seu propósito nessa construção de um grande edifício? Agora eu quero chegar e falar para você o seguinte: quando você não sabe aquilo que você foi designado por Deus, o seu propósito maior, nós corremos um risco de nos comprometer com o todo. Quando eu não cumpro o meu propósito, eu posso atrasar uma geração. Olha só. Quem está comigo aqui até agora, dá um joinha aí. Quem está entendendo aí? Só para eu saber. Tudo isso só foi a introdução para vocês entenderem propósito. Quem está entendendo aqui, fala assim, eu estou. Escreve aí para mim, eu dá um joinha, por favor. Dá um joinha. Eu sei que tem um delay. Então, para a gente, nós não pode. Tempo é dinheiro, né? Não, tempo é dinheiro o quê? Na mente, né? Tempo não é dinheiro. Beleza, entenderam então que dentro desse grande edifício, dessa grande construção, existem várias pessoas. Pastor Eliane, que bom estar aqui conosco. Tem aqui a Gilda, tem aqui o Guto, a Flávia, a pastora Sirlene, glória a Deus, seja bem-vinda. Tem aqui a minha cunhada Flávia, que bom você estar aqui conosco. Então, eu introduzi tudo isso sobre o propósito. Por quê? O propósito o propósito, ele dá direcionamento para
qual alguma coisa foi criada ou feita. E a maior tragédia, o Myers Munroe falava que a maior tragédia não é a morte, mas a maior tragédia é uma vida sem propósito. Então tem muitas pessoas mortas, mas que elas estão vivendo. Não vivendo, elas estão sobrevivendo. E o maior fracasso na vida de qualquer outra pessoa ela ser bem-sucedida em uma área que ela não foi chamada para ser. E tem um grande poeta, ele era humorista lá dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, eu até postei, depois você pode ir lá no meu feed, no Insta, e você vai ver lá que eu postei essa frase do Myers Munroe, né, a maior tragédia não é a morte, mas é uma vida sem propósito. E a outra frase que ele falava é o seguinte: existem dois momentos na vida do ser humano que vira a chave. É quando ele nasce, e o segundo momento é quando ele sabe por que nasceu. Quando ele descobre para que ele nasceu. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui comigo aqui. Quem é você? Quando eu falo de quem é você, nós estamos falando aqui de identidade, né? Identidade. Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim. Então, de onde eu vim quer dizer o quê? A minha origem. Para onde eu vou quer dizer o quê? O meu destino. Só que essas são perguntas que conturbam ou que paralisam ou que causam medo a muitas pessoas. Lembra que eu falei lá no início que o perigo de muitas coisas é o perigo da comparação? Por que nós não podemos comparar? Porque, Guto, tem coisas que Deus chamou foi você para fazer. Jonathan, tem coisas que você não pode comparar porque é algo que Deus designou para você fazer. Não quer dizer que deu errado para um, que vai dar errado para você. Existem dons, existem habilidades, existem talentos que você tem, que você precisa revelar isso. Você precisa revelar. Existe algo que nós temos. Só que nós, como que eu vou conseguir revelar isso, Clésio? Entendendo qual é o meu propósito. É isso, pastor. A maior tragédia não é a morte, mas mas sim viver uma vida sem propósito. E quando eu falo isso, Deus ele é apaixonado na sua singularidade. O que é singularidade? A sua singularidade te faz você único. Não existe digitais igual a você. Não existe nenhuma pessoa igual a você. E dentro de cada uma pessoa, desses 7,7 bilhões de pessoas, existe um propósito específico para cada uma dessas pessoas. Deus, quando ele já conhece o nosso futuro. Então, como que eu posso entender qual é o meu propósito? Nós podemos entender qual é o nosso propósito nos conectando à fonte. Olha só, um insight. Eu estou com um problema no meu computador. Tem 3 dias que eu estou com problema no meu computador. E primeiro ele estava com um problema de memória, depois cada um foi me falando um diagnóstico. Eu tenho um computador Dell. Preste bem atenção, eu tenho um computador Dell, e o computador Dell, o propósito dele ele é armazenar documentos, gerar informações, né, gerar e conectar. Então eu tenho o criador do Dell, ele colocou todas essas capacidades dentro desse notebook. Aí eu levei e o meu notebook ele começou a ficar lento, posteriormente começou ele chuviscar e posteriormente ele desligava sozinho. Então ele trabalhava 30 minutos e ele fazia um pomodoro e tirava mais 10 minutos descansando, porque ele aquecia, o cooler dele não refrescava ele, então ele desligava. Só que eu levei eu levei um técnico, ele falou que era problema de memória. Então, só que a memória, não sei se tem uma técnica, você pega a borrachinha, passa na memória e ela volta. Só que ela não voltou. Eu levei no segundo técnico e ele falou que ela cooler. Cooler é o que faz o resfriamento, né, desse produto. Então, eu levei 2 pessoas e 2 técnicos e 3 técnicos. E nenhum desses técnicos conseguiram resolver o problema. Por fim, eu decidi ir na autorizada da Dell. Liguei para eles. A Dell tem um comando, um código,
Você aperta lá o FN e o Power, isso chama-se o código deles. Então, cada produtor, ele tem um código reservado para... Esse código era para diagnosticar porque o produto dele não estava funcionando legal. Só que eu poderia ter diminuído o meu esforço, o meu tempo, poderia já estar produzindo maior, se eu tivesse levado direto ao produtor. Aquele que inventou, ele sabe o que poderia estar errado ou não. Só que eu quis encurtar caminho ou ir para outros caminhos, eu fui em outros técnicos que eles não, além de eles não ter diagnosticado, trazendo o verdadeiro diagnóstico, eles me fizeram perder tempo. Agora, o que eu aprendi com isso? E o que tem tudo a ver aqui com o nosso bate-papo hoje nessa live de propósito? Só pode desvendar ou só pode ativar, reativar, diagnosticar o problema e dar a solução àquele que criou. Quando eu não vou direto naquele que criou, eu perco tempo, perco dinheiro, perco paciência às vezes, porque eu fui no lugar errado. Então, o propósito não consegue ser desvendado, ele não vai conseguir ser ativado se nós irmos no lugar errado. Então, como eu posso ativar o meu propósito? Eu preciso direto à fonte. Escreve aqui para mim. Eu preciso direto à fonte. Escreve aí só para eu saber quem está aqui comigo, quem está vivo, como disse o Felipe Fernandes. Entenderam aqui, pessoal? Quem está comigo aqui? Pessoal, vamos seguindo então, até chegar aí aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que tenha um delay, mas a gente não pode perder tempo. Isso. O que é ir direto à fonte? Direto à fonte, nós temos o quê? Esse relacionamento vital com Deus. A fonte, por quê? Lembra, quando eu não vou direto à fonte, eu perco o caminho, eu perco oportunidades, eu perco tempo. Se eu tivesse direto no produtor do meu notebook, eu teria diminuído o tempo, eu teria remir tempo para você saber aproveitar o tempo. Então, quando você não vai direto à fonte, você perde o quê? Você perde tempo, você perde a sua produtividade. Nós perdemos a nossa produtividade. E quando nós falamos assim, o que é propósito? Então, o propósito é maior do que qualquer coisa. O propósito é você descobrir para que eu nasci. Então, por que muitas pessoas têm dificuldade de entender o seu propósito? Eu quero trazer para vocês, não vai ser ainda nessa aula, mas eu quero trazer para vocês, existe um termo japonês que fala assim, Ikagei. I-K-A-A-K-E-Y. Depois você pode até pesquisar. O propósito, ele está envolvido em 4 áreas e que nessas 4 áreas você vai encontrar a junção dessas 4 áreas, você vai encontrar o seu propósito, o propósito de vida. Mas existe um propósito maior que é aquilo que Deus colocou dentro de você, que é necessário nós descobrirmos. E como que eu posso descobrir? Ir direto à fonte. Relacionamento com Deus. Em uma das lives atrás, se você quiser, você pode depois lá no YouTube tem. Eu falei aqui 5 passos para que nós possamos avançar. Que é você ter um relacionamento com Deus, que é você fazer network, que é você buscar conhecimento, buscar sabedoria e é você ter constância. Quando nós falamos disso, nós estamos falando aqui. Quando você não descobre o seu propósito, quando nós não descobrimos o nosso propósito, então o propósito é a junção dessas 4 áreas. A junção das 4 áreas, aquilo que você ama fazer, aquilo que você já trabalha fazendo, aquilo que a sociedade precisa, aquilo que você pode ser remunerado por isso. Então a junção dessas 4 áreas,
daquilo que você tem paixão, daquilo que a sociedade precisa, daquilo que é o seu trabalho, daquilo que você pode ser remunerado, a junção dessas 4 áreas, nós vamos encontrar o nosso propósito. O propósito, ele tem a ver com dor. O propósito de muitas pessoas vai ter a ver com dor. Não estou dizendo que é a sua aqui. Mas, exemplo, talvez tenha um adolescente. Exemplo, o propósito como é que chama lá o cara? Do Martin Luther King. O propósito do Martin Luther King, ele era negro, então o propósito dele foi fazer uma revolução contra I have dream, eu tenho um sonho. O sonho dele era com que a sociedade branca dos Estados Unidos pudesse reconhecer também lá os negros. Então a gente vê lá várias, até hoje, né, tem vários, nós vimos esse movimento que teve aí pouco tempo agora sobre essa morte de um negro, mas ele tinha um propósito. O propósito dele foi motivado pela dor. Nós vemos várias pessoas criar ONGs que vêm ajudar crianças que saem das drogas, ONG que vem ajudar mulheres que foram abusadas, né? Elas criaram ONGs para ela cumprir um propósito dela, para ajudar outras mulheres que foram molestadas ou foi abusada também. Então, ela encontrou um propósito dela motivado na dor. Então, muitas das vezes, eu encontrei um propósito na minha vida de poder ajudar pessoas motivado na minha dor. Então, eu, adolescente, ainda criança, eu apanhava café. Então, eu falei assim, eu não quero isso para mim. Então, por eu não querer isso para mim, busquei. E hoje, está aqui falando para você não, é um propósito maior meu. Toda quarta-feira, às 21 horas, eu estou aqui. Porque esse é meu propósito, desenvolver, capacitar e ativar o potencial de pessoas. E em contrapartida, eu sou apaixonado por isso. As pessoas precisam disso. Isso eu vejo com o meu trabalho e eu sou remunerado por isso. Então, a junção disso tudo faz com que nós entramos numa zona de convergência. E eu quero te desafiar você. Para você encontrar, você precisa ter, primeira coisa, você precisa buscar o quê? Como que eu posso encontrar o meu propósito, Clécio? Relacionamento com Deus. Só pode revelar algo, o destino, a utilidade de algo, quem inventou algo, quem criou algo. E às vezes, por que nós não encontramos o nosso propósito? Por que às vezes nós não encontramos para que nós somos criados? Porque a gente procura no lugar errado. Então, você precisa procurar no lugar certo. Qual o primeiro lugar que você precisa procurar? Fonte. Vai direto à fonte, que a fonte ela determina quem você é, qual é o seu propósito, qual é o seu potencial, e outra, te mostra os próximos passos. Beleza, então relacionei, fui para dentro, caí dentro, ativei meu potencial. Você precisa compartilhar. O pouco que você sabe, chega e ensina para alguém. A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é tido como escuridão. A escuridão em hebraico quer dizer o quê? Ignorância. Então o povo peca, o povo não consegue enxergar isso porque existe uma ignorância atrás. Então nós precisamos levar luz. O que é levar luz? Levar luz é você levar conhecimento. Então um pouco que você sabe. Exemplo aqui, vou pegar aqui a Gilda. Gilda, minha amiga, já fui líder de jovens dela, hoje ela é líder, hoje ela é administradora. Gilda, o pouco que você sabe, tem pessoas que nada sabem. Então, você pode pegar o pouco que você sabe e falar isso, e externar isso. Lembra da construção? Flávia, o pouco que você sabe, você precisa externar isso, quer que seja na vida profissional, quer que seja na vida familiar, quer que seja contar, as pessoas precisam ouvir nossas experiências de vida. Porque quando nós contamos isso, nós estamos transbordando. Eu criei lá, iniciamos um projeto da igreja que chama Transbordo, que a ideia é transbordar realmente na vida da igreja, na vida dos empresários e levantar esse pilar social,
na vida empresarial. E quando nós falamos de achar um propósito, significa de você contribuir com isso. Então, contribuir. E por que às vezes nós não achamos o nosso propósito? Nós temos medo de chegar perto de alguém, nós temos medo de chegar perto de uma câmera. E igual nós estamos chegando aqui, e isso inibe, e isso frustra o seu propósito, te esconde da tua verdadeira identidade. Medo, escreve aqui, medo é fé no reino errado. Fala aí, escreve aqui, medo é fé no reino errado. Então, porque muitas pessoas, elas não conseguem achar o seu propósito, medo do que as pessoas vão achar dela, medo do que as pessoas vão pensar dela, mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor. Então, como que eu vou achar o meu propósito? Primeiro, você precisa reconhecer que você é amado. Eu sou amado pelo Pai. Nós somos amados pelo Pai. Não quer dizer que você pecou, que você errou, que você vai deixar de ser filho. Então, você precisa reconhecer isso. E como nós perdemos medo? Isso, Tati, medo é fé no reino errado. E como que nós perdemos medo? Enfrentando esse medo. Então, por que tem medo? Aprovação. Nós queremos aprovação de pessoas. Nós queremos aprovar a ação de pessoas. E quando eu busco a aprovação de pessoas, eu não estou importando com o que Deus fala de mim. Você precisa se importar menos com o que as pessoas falam de você ou vão falar de você, mas você precisa importar mais ainda daquilo que o Criador falou que você é capaz de fazer. Eu sou apaixonado, eu venero, eu acredito na Bíblia. A Bíblia fala que foi a baleia que engoliu Jonas. Mas se tivesse escrito lá que Jonas que engoliu a baleia, eu também acreditaria. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E a Bíblia fala que Gênesis 1:26, esse versículo você precisa gravar na sua vida, você precisa colocar lá. Gênesis 1:26 significa o seguinte, Gênesis 1:26 fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E quando nós olhamos na versão original, semelhança quer dizer o que? A mesma capacidade, o mesmo poder, a mesma virtude. Então, quando Jesus foi e falou para os seus discípulos, se vocês crerem, vocês farão obras maiores. Então, qual foi Jesus? Ele já veio com um propósito definido. O propósito de Jesus definido, ele não conheceu quando ele ainda era homem, ele conheceu ainda quando ele estava lá. Ele já veio com um propósito definido. Qual era o propósito definido dele? Resgatar, mas que mesmo que para resgatar ele teria que morrer. Então você precisa morrer aquilo que você achou que era para ser, para você ser aquilo que você realmente foi criado para ser. Escreve aqui, eu preciso morrer naquilo que eu acho que eu preciso ser, para que eu venha a ser realmente aquilo que Deus me designou que eu venha a ser. É grande a frase, né? Mas você precisa anotar aí para você. Você precisa morrer para as suas vontades, morrer para aquilo que você acha que você realmente é, para que você venha a ser aquilo que Deus designou que você pudesse ser. Por que morrer, Clésio? O maior potencial da semente está na morte. Toda semente, para ela crescer, primeiro ela precisa fazer o quê? E nela está o propósito dela, não é ser semente. Toda semente, ela tem o potencial de ser uma árvore, mas nem toda semente vai ser árvore. Ela precisa estar conectada ao quê? Ao lugar certo. Então, como que eu acho o meu propósito? Eu preciso entender que o que as pessoas vê não é a realidade, mas o potencial está dentro. Quem está comigo até aqui, fala aqui, eu estou. Só para eu saber que tem alguém do outro lado aí, pessoal. Gosto de falar, né? Deixa eu ver que horas é aqui. Poxa aí. O potencial não está fora, pessoal.
Isso, eu preciso morrer em mim mesmo para que Cristo rie em mim. É isso aí. Agora eu tô vendo que tem gente aí comigo aqui. Ah, Clésio, você tá pregando? Tá falando só de Bíblia? Pessoal, para a gente entender o todo, a gente precisa conectar a fonte. Não tem como nós nos desenvolvermos em qualquer área. Tipo, aqui a Tati Brasil, ela também trabalha na área de saúde. Tem coisas que Deus designou, o monte, o seu monte, existe vários, depois eu vou trazer aqui também outra oportunidade sobre os 7 montes. Onde você está, você precisa olhar para isso. Qual é o meu propósito de estar aqui? O que eu posso representar Cristo aqui? A esperança da glória é a manifestação de Cristo em nós. Eu disse o seguinte, que o maior potencial da semente não está fora naquilo que as pessoas veem. Está quando ela morre, e quando ela morre, uma semente, ela morre para aquilo que ela acha que ela nasce para aquilo que o propósito dela foi designado para ela ser. E como então ativar o meu propósito? Como então ativar o meu potencial? Vamos lá. Você precisa deixar de escutar pessoas. E você precisa ter mais relacionamento com quem te criou, com a fonte. A semente, ela não nasce em qualquer lugar. A semente, o potencial dela, ela é ativado quando ela está no lugar certo. Então, o ambiente que a semente está, aquilo ali vai ativar ou vai fazer ela morrer mesmo, sem criar o seu potencial. Então, o lugar que você está, ele vai definir se você vai progredir ou se você vai atrofiar. Só que a terceira coisa, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer da sua mente um reino, não uma jaula. Você precisa bater no seu peito e falar assim, eu preciso fazer da minha mente um reino e não uma jaula. O que acontece? O maior inimigo do homem é ele mesmo, a ignorância que ele tem de se colocar menos incapaz daquilo que ele é. Só que é o seguinte, você está com a Ferrari. O criador, quem criou a Ferrari, falou, a Ferrari, o propósito da Ferrari é conduzir pessoas em alta velocidade e a capacidade dela é de andar a 300 km por hora. Então ela foi designada e ele colocou o potencial dentro dela. Agora, se o motorista que está na condução anda 200 km por hora ou 100 por hora, não é responsabilidade do criador, do produtor, a não utilização do pleno potencial. Mas ele colocou todo o potencial dentro para ser explorado. Então eu quero desafiar você, a partir de hoje, faça perguntas. Como que eu posso explorar meu pleno potencial? Você precisa entrar no jogo para ganhar, pessoal. Paola, seja bem-vindo. Paola, Ponte Nova, Minas, né? É Paola mesmo? Filha da Aparecida Félix. Nós precisamos, né? Eu falei, e aí, pessoal? Estamos aqui. Se deixar, eu tenho que monitorar aqui antes que caia para a gente ir para o encerramento, né? Quero abrir aqui para perguntas. Então, compartilhe algo com alguém essa semana. Compartilhe algo com alguém, aquilo que arde em você, aquilo que arde no seu coração. Compartilhe algo com alguém essa semana. E nós temos um dever. Qual é o dever? Conhecimento. Conhecimento é você estar adquirindo aqui agora. Conhecimento é o nosso potencial, ele é ativado quando nós nos relacionamos com a fonte e a fonte ela determina qual é o nosso propósito. Então nós adquirimos esse conhecimento. A sabedoria é você aplicar quê? Qual é a sabedoria que você precisa aplicar a partir de agora? Ninguém
pode diminuir ou determinar a sua capacidade ou seu potencial, além de você e Deus. Quem só pode te parar ou determinar o seu potencial é você e Deus. Então, não faça da sua mente uma jaula, faça da sua mente um reino. Um reino. Existe algo em você que você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Pare de se preocupar com o que as pessoas pensam de você. A identidade, ela está ligado, né? O que pode interferir muito na identidade? É aquilo que você escuta das pessoas. A identidade, ela determina quem sou eu. Então, você precisa escutar menos o que aquelas pessoas que estão do seu lado falam a respeito de você e você acreditar naquilo que o seu Criador fala sobre você. Quando eu falo quem está do seu lado, eu estou falando de mãe, de esposo, de pai. Eles não podem determinar ou ativar o seu potencial ou migrar o seu potencial. Quem só pode fazer isso sobre a sua vida é quem te criou. Se deixar, nós vamos varando a noite aqui. Eu queria perguntar a vocês, alguém tem alguma pergunta? Ou alguma sugestão? Queria que vocês colocassem aqui para mim aqui, qual foi a chave? O que você sai daqui com o aprendizado? Tipo assim, eu aprendi que ninguém pode determinar o potencial, só Deus. Eu aprendi que eu preciso me relacionar melhor com a fonte. Vai lá, pessoal. Me ajude aqui, por favor. O Theo tá batendo na porta ali, já é o sinal que tá chegando a hora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. O nosso potencial não está em criar uma pirâmide, a pirâmide de poder, mas o nosso potencial está em fazer o quê? Redes. O que é rede? É quando nós nos preocupamos um em ajudar o outro e um transbordar na vida do outro. O nosso propósito é isso aqui, ó. O meu propósito é isso aqui, ó. Não é isso aqui, pirâmide. Você precisa o quê? Preparar. O que é preparar? Preparar é isso que nós estamos aqui, conhecimento. Apontar é você ter sabedoria. E fogo é você compartilhar. Isso. Mais alguém? O Guto colocou aqui, ó, o insight que ele sai dessa aula aqui, dessa noite. Tá, vou repetir. Não faça da sua mente uma jaula. Faça um reino. Quando nós entendemos o que é reino, pessoal, tudo muda, tá? Então já é assunto para outras áreas, que eu vou chamar depois a pastora Eliana para falar junto. Brincadeira, pastor. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quero que você comente aí qual foi o seu maior aprendizado dessa noite. Exatamente, pastor. Pastora Eliana falou assim, ó, eu aprendi o quanto é importante conhecer o propósito de Deus na nossa vida. O propósito é maior do que qualquer coisa. Quando nós entendemos qual é o propósito, nós não damos... Beleza, a senhora me deu um insight. Quando eu sei qual é o meu propósito, eu não perco tempo fazendo outra coisa. Então, vamos falar aí de ambiente de igreja. Quando eu sei que meu propósito é pregar ou é dançar, se é dançar, eu não vou cantar, eu não vou perder tempo querendo cantar, não vou perder tempo querendo pregar, não vou perder tempo fazendo nada outra coisa do que não me preparar para dançar. Então, quando você sabe qual é o seu propósito, você se torna especialista naquilo. Você investe seu tempo naquilo. Mais alguém aqui, pessoal? Só. Vamos lá, compartilhe aí para mim também, para eu saber qual foi os seus maiores aprendizados aqui nessa noite. Fala aí, Guto, qual foi o seu maior aprendizado aqui nessa noite? Por que valeu a pena aí você investir seu tempo aqui? Sou apaixonado por esse tema, tá, pessoal? Apaixonado. Até pensando em criar um treinamento sobre ele. Flávio colocou assim, não faça da sua mente uma jaula. Exatamente. Toda vez que você tentar diminuir, lembra
Nós usamos muitas frases, né? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é motivacional. Isso é destino. Ele nos predestinou. Ele já tem um destino preparado para nós. Só que até nós chegarmos até esse destino, nós passamos por vales. E esses vales, eles nos o quê? Nos tira do foco. Sabe por quê, pessoal? Quando você não sabe quem é você, qual é o seu propósito, você não incomoda o inimigo. Então, o maior beneficiador de que você não sabe quem é você, de que você não sabe para que você nasceu, é o nosso inimigo. Estar conectado à fonte, isso é a chave. A chave. Porque quando eu estou conectado à fonte, eu irei alimentar do bom, do melhor, eu irei cumprir, eu estarei conectado ao meu destino, eu serei mentoreado pelo Espírito Santo, ele vai me guiar, ele vai me direcionar, estarei protegido, estarei alimentando do bem e do melhor. Mais alguém aqui comigo, aqui, pessoal? Vamos lá. Tati, Simone, deixa eu ver mais quem aqui. Guto, a Flávia falou, né? A Paola, a Gilda, mais quem? Jonathan, a Cris. Qual foi a chave que viraram aqui para vocês? Deus é apaixonado na sua singularidade. Não tente fazer nada igual a ninguém. Tem coisas que você foi chamado para fazer. Não é, Gilda? Gilda colocou assim: eu aprendi que temos que viver o nosso verdadeiro propósito, pois assim seremos mais realizados em todas as nossas áreas de nossa vida. Muitas pessoas, elas colocam assim: eu quero viver meu propósito, eu quero viver meu propósito. Mas o maior erro não é querer viver, mas o maior erro é não saber qual é o propósito. Por que elas não sabem qual é o propósito? Lembra que eu falei da história aqui do meu notebook? Eu fui em várias autorizadas. As pessoas as pessoas vão em vários outros lugares, mas não vai direto na fonte. Então, por que as pessoas têm dificuldade de encontrar o seu propósito? Elas vão em muitos lugares, mas elas não vão direto à fonte. Então, quando você vai direto à fonte, você diminui esforço, caminho, dores. Se o propósito beneficia somente a si, a Tati está perguntando aqui, se o propósito beneficia somente a si, o propósito está correto? Nada foi feito para benefício próprio. A árvore não foi feita para criar sombra para ela mesma. O fruto não foi feito para ele mesmo. A sombra não foi criada para ela mesma. A água não foi feita para matar sua própria sede. Mas o que eu posso falar aqui? O vento, o sol, ele não ilumina a si próprio. Tudo que Deus fez foi para receber e liberar. Tudo que Deus fez foi para receber e liberar. O propósito, ele não é para si. O propósito é para outra pessoa. E, aliás, o nosso propósito, ele não ativa em nós. O nosso propósito, ele vai ser ativado só em outra pessoa. Exemplo, a caneta na minha mão, ela não cumpre o propósito dela. A caneta no papel, ela está na sua plenitude. A árvore, a ave andando, ela não está cumprindo o propósito dela. A árvore voando, ela está na zona de convergência dela, ela está cumprindo o papel dela. É amplo, Tati, é amplo. Nenhum propósito é para benefício próprio, sempre para outras pessoas. Então, olha só que incrível. Então, a minha vida, ela não me pertence. Aquilo que eu tenho, o meu dom, o meu talento não é para mim. O meu dom, o meu talento é para servir o próximo. E quanto mais eu sirvo o outro, mais eu cresço. Quanto mais eu transbordo na vida de outras pessoas, mais eu cresço. Porque quando a água subir, quando a maré subir, não vai subir só para mim, vai subir para nós todos. E quando subir para todo mundo,
nós iremos o quê? Comemorar. Porque eu consegui cumprir o meu propósito na vida de outra pessoa e ativar o potencial na vida dela. É isso, Simone. Tudo que Deus fez foi para receber e liberar. Tudo que Deus fez, se você for observar, tem movimento, né? Tem movimento. Agora, se nós aplica-se ao mundo empresarial, aplica-se ao mundo empresarial. Porque tudo que está lá, quando você vai ver o setorial, o faturamento, ele recebe o faturamento recebe do financeiro, o financeiro, né, gera. Então, nós somos servos, né, servos, isso, nós somos criados para servir. Então, como eu ativo meu propósito? Servindo outra pessoa. Quando vivemos nosso propósito, beneficiando-nos a nós e a outro. É exatamente. Quando eu beneficio o outro vai me beneficiar. É um resultado, né? É resultado. E a Simone falou, é assim que nós deixamos nosso legado. Deixa eu ver se eu tenho aqui o livro aqui. Eu queria mostrar para vocês. Exatamente. O nosso legado. O que é legado? Legado é você morrer e você continuar vivo. Jesus deixou um grande legado. Ele morreu, mas ele continua vivo. Paulo, ele deixou um legado. Ele morreu, mas continua vivo. Eu sou apaixonado por Miles Monroe. Se vocês não conhecem, depois se vocês procuram lá, Miles Monroe. Ele que, lendo os livros dele que eu consegui mudar minha mentalidade. Assim eu achei meu propósito. Então, tudo que Deus fez, Ele criou para movimento. Lembra que eu falei da rede? Então, a rede é isso aqui, ó. O que é? Cumprir o propósito é isso aqui, ó. Quando esse cumpre o propósito... Exemplo. O que seria de Paulo se não fosse Barnabé? Agora, nós escutamos ouvir mais falar de Barnabé ou de Paulo? Mas Barnabé cumpriu o propósito e ativou o potencial de Paulo. Paulo cumpriu o propósito, ativou Timóteo, Tito e chegou até nós. Agora, imagine só se Paulo tivesse guardado todo o potencial dele. O Brasil, ele exporta como é que chama? Petróleo. Imagine só se o Brasil ficasse só com ele. O nome do livro, o nome do livro do Miles Monroe, tem vários que eu já li, é top. Eu tô lendo agora A Glória de Viver, tô lendo ele. Já li Ativando o Potencial, Maximizando o Potencial, O Propósito do Casamento. Todos os livros que você lê do Miles Monroe é top. A Flavinha falou que também tem o livro dele, já vi ele ministrar várias vezes. Outro livro também que eu indico, Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Esse aqui é top também, tá? Eu já li ele umas 3 vezes. Rick Warren. E leia Gênesis. Gênesis. Você vai entender o propósito da criação. Te passo sim, te passo. Te passo, irmão. Gênesis. Toda a criação. Conselho de sabedoria. Provérbios. Tá top aqui, pessoal. Quero agradecer vocês. Gilda falando, você lembrando, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre. E para encerrar, a Romanos fala, para que eu e você, nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar nossa mente. Renova sua mente, sua maneira de pensar. Se quer resultados novos, faça coisas novas. Tenho 19 segundos para encerrar essa live. Quero agradecer de paixão vocês. Peço